Falando à Terra, Chico Xavier, Espíritos Diversos. Penitência, Joaquim Arcoverde. De todos os viajantes que atravessam o Rio da Morte, sem dúvida, é o sacerdote aquele que mais se surpreende ante o inesperado painel da realidade além-túmulo. A pompa do culto externo entre os homens constitui para ele algo mais que o título e a condecoração para um general vitorioso na terra. Porque o militar, ainda o mais duro, sempre se dobra às injunções da disciplina humana e não espera a conservação de suas medalhas nas remotas cidades do paraíso, ao passo que o clérigo, iludido pela própria vaidade, invariavelmente presume-se eleito para a corte celestial. Em razão disto, o sopro da verdade é para ele mais frio, quando o corpo, ao quebrado, se confunde com o pó. Nossa pequenez diante da vida adquire então estarrecedor aspecto, e reconhecemos com tardio arrependimento que a religião é viveiro de almas, não cárcere do pensamento. Algo de terrível sucede conosco no indescritível instante. O sacerdote, no fundo, julga-se um salvador de consciências, com teorias próprias acerca do inferno e do céu. Mas a morte é sempre a ventania arrasadora, que lhe arrebata a veste e os símbolos materializados da fé, exibindo-o nu aos olhos espantados do rebanho que ele pretendera doutrinar e conduzir. Ai de nós que olvidamos o mestre seminu sobre o madeiro, quando a túnica das boas obras não nos agasalha. O espírito desiludido é mister vestir a pesada armadura do remorso, com infinita humildade, para recomeçar o amanho da sementeira. Nem sempre, porém, há suficiente provisão de virtude no coração para o serviço renovador, e muitos, quais tigres feridos, regressam aos recôncavos da mata humana, expandindo a revolta e o sofrimento moral, de que se cumularam em atos de ferocidade, como se lhes fora consolo vingar em outros o pavoroso infortúnio que devem a si mesmos. Dispostos à rebelião, arregimentam as ovelhas frágeis, sob o mesmo critério do número, criando legiões atormentadas, que, intangíveis, povoam os templos com espectros de dor, miséria, ignorância e desespero, nutrindo e exacerbando as velhas angústias do povo. Não nos deteremos, porém, no analisar essas legiões sombrias e tristes, prostradas na sombra, senão que nos valemos da oportunidade que se nos oferece para alertar algum irmão onerado de compromissos graves, considerando que, incontestavelmente, a Igreja não pode modificar sua organização de um dia para outro. Que louco se abalançaria a demolir um velho cais, sem haver antes levantado outra edificação à altura das necessidades comuns, simplesmente porque se aperfeiçoara a técnica da engenharia? Que precipitado doutrinador violentará o espírito da criança, impondo-lhe os conhecimentos de um sábio? Nada é proveitoso à vida sem trabalho ou sem preparação. Ao nosso parecer,
não vale esbarrondar na instituição católico-romana a golpes de anticlericalismo. O duelo não cura, senão aviva os arranhões da honra, em qualquer caso, evertendo a existência dos contendores. Que existiram e ainda existem maus padres, quem o negaria? O mundo, por enquanto, não possui tratos de terra especial e diferente para que se mantivessem jardins inacessíveis aos vermes. Por mais que nos dediquemos à cultura carinhosa de plantas nobres, lá surge um dia em que a lagarta ou o gafanhoto nos persegue as flores e os frutos, agravando-nos os cuidados e as preocupações. É indubitável que a Igreja tem errado muito na sua estrutura política, comprometendo a evolução da ideia religiosa, não só pela embriaguez de domínio que assinalou muitos príncipes do poder eclesiástico no passado, como também pelo relaxamento espiritual que a levou a descurar do aspecto científico das coisas do espírito. É imperioso, porém, notar que o templo e o sacerdote são ainda os sagrados pontos de referência para milhões de almas ignorantes e fracas, errantes nas velhas trilhas da experiência carnal. Muitos salientam os delitos do confessionário, mas poucos enxergam as consolações e as bênçãos, os estímulos e as alegrias aí nascidos, a troco da amargura e do sacrifício de abnegados campeões da fé, constrangidos à incessante renúncia pelas necessidades populares e pelas exigências dos princípios hierárquicos, entre a miséria dos pequenos e a opulência dos grandes. A esses padres honestos e admiráveis, espalhados no turbilhão das cidades babilônicas ou esquecidos na singeleza dos campos, e que fazem dos votos contraídos a razão da própria vida, dirijo o meu pensamento de carinho e de veneração para dizer-lhes que, se a morte é uma grande surpresa para quantos levantaram o sagrado cálice à frente do altar, a virtude é sempre a mesma divina moeda de luz nos mais remotos centros da vida. Jesus não permanece muito tempo junto daqueles que lhe consagram hosanas, mas, algemados ao formulário e despreocupados do verdadeiro bem, vive sempre por seus emissários, onde a caridade e a educação se traduzam em ações dignificantes que objetivem o progresso e a felicidade de todos, independentemente do credo individual. Ninguém está em condições mais favoráveis que o Padre sincero para estabelecer a felicidade legítima da multidão. Não é desencadeando a discórdia que se mantém a fé, nem cevando a ignorância que se conserva a harmonia. Ninguém se valha da sanguessedenta espada da tirania, nem do veneno sutil da desobediência, no intuito de auxiliar aqui ou além. A exibição de poder gera a revolta. A indisciplina favorece a subversão. Cristo não predicou o separatismo, antes ensinou a paciência, a tolerância e a ordem, recomendando fosse facultado ao joio o direito de crescer naturalmente, ao lado do trigo, até o dia da ceifa. O Mestre não se declarou contra o aperfeiçoamento da alma nessa ou naquela região da vida, e sim asseverou que somente a verdade nos fará livres. Nem se insurgiu contra ninguém,
tomando o partido de alguns, aceitou, ele mesmo, a cruz do sacrifício e da morte, indicando-nos o caminho para a ressurreição e para a vitória. O verdadeiro programa de salvação prescinde de qualquer conflito e dispensa o dogmatismo e a rebelião. Enquanto surgirem duelos de pontos de vista, com perturbação e desordem, nas manifestações da fé, a crença não passará de vago clarão a perder-se nas sombras do fanatismo. A ideia religiosa é um modo de expressão espiritual, tanto quanto a linguagem. Cada qual adora o Senhor segundo sua capacidade de elevar-se nos domínios do conhecimento e da virtude. Há igualdade absoluta no plano das potencialidades e das aquisições relativas é absurdo insofismável. Em razão disso, tão digno de lástima é o sacerdote que condena, quanto o crente que o amaldiçoa. Aquele que realmente desperta para o bem e deseja colaborar na felicidade comum, põe os atos muito acima das palavras, cultiva o discernimento e afasta de si qualquer pensamento agressivo ou ocioso, compreendendo que a obra da regeneração de cada um requer a ação do tempo e o concurso direto de quantos já formam a vanguarda do progresso moral. Reconhecendo a posição ideal do padre para orientar o serviço iluminativo da caridade cristã, não devemos esquecer a cooperação devida a todo e qualquer missionário do bem, consagrado à renúncia de si mesmo, a fim de acender nova luz na senda dos homens. Lei nenhuma, ainda que a melhor, tem qualquer significação onde ninguém se disponha a cumpri-la. Não será lícito concentrar as responsabilidades da construção do bem de todos na cabeça de um só. O serviço da comunidade exige divisão e descentralização. Consagrar o espírito ao apostolado com Jesus é dever. Quem se interessa efetivamente pela prosperidade popular não suspira pela galeria dourada dos grandes encargos públicos, nem reclama vasto patrimônio amoedado, os quais, na maioria das vezes, são verdadeiros empecilhos ao ascendimento do coração ao reino divino. É indispensável descerrar à alma as alegrias do serviço do bem, partilhando com os outros a experiência de cada dia. Convertamos, assim, as naves dos templos em abrigos providenciais da legítima fraternidade, que recolham os enfermos, os fracos, os desamparados da terra, os tristes, os desesperançados e as criancinhas sem lar. Consolidemos nos santuários o trabalho da assistência social e da escola ativa, para que a Igreja represente o papel de orientadora maternal das criaturas, não só nos breves instantes do ofício religioso, mas igualmente pelo tempo adentro, correspondendo aos anseios do povo, que procura em suas diretrizes a segurança e a paz. Desejamos, porém, que tais modificações nasçam não de encíclicas e pastorais, mas sim espontaneamente do coração. A elevação comum é problema da unidade. Procede o renascimento moral de indivíduo para indivíduo. O pastor é o núcleo do rebanho,
a cuja inspiração as ovelhas obedecem, gravitando em torno de suas deliberações. O sacerdote de uma paróquia é a alma dela mesma. Ele pode, mais do que ninguém, entender-se com os mais velhos, amainando a ventania que sopra do passado, e conversar com os mais jovens, preparando o futuro. Em torno dele se espraia largo mundo de trabalho e de esperança, que lhe não cabe menosprezar. Todo êxito, contudo, depende da compreensão e do discernimento, do bom senso e da boa vontade. As renovações indiscutivelmente benéficas da história não se originam da rebelião. O maior movimento transformador do mundo ainda é o cristianismo, cujo fundador se deixou crucificar ao invés de reclamar e ferir. Se o sacerdócio da atualidade quiser operar a renascença do espírito popular antes que o progresso natural lhe imponha, é imprescindível se devote à concretização do Evangelho, na missão de instruir e consolar, em nome do Senhor. Para isto, porém, é necessário estender os braços e apertar alheias mãos em atitude compreensiva, reduzindo a escombros as velhas trincheiras da intolerância e da discórdia. Deus é o Pai de todos os membros da família humana e das mínimas formações da natureza, e não podemos esquecer, na terra, que o Cristo é o mesmo para todos, embora nem todos possam assinalar, por agora, a influência do Messias. A escada evolutiva e a luta regeneradora apresentam degraus e fases de magnífica expressão. Cada homem recebe o sol e o ar, segundo a altitude em que se coloque. Observado de ângulo mais alto, o ministério da Igreja, em suas bases cristãs, cresce e se avoluma no tempo e no espaço. Mas, ai de nós, quando mordomos distraídos de nossas responsabilidades na aplicação de seus tesouros imperecíveis. Nessa condição, por mais hipertrofiados estejamos, na ilusão dos postos e dos títulos, reduzimo-nos à insignificância dos servos inúteis, porque todos os monumentos da vaidade humana se esboroam e se tornam em pó ao vendaval da morte. Então, cambaleamos no bojo das trevas, fantasmas de ruína espiritual que só a força da prece restaura. Profunda comiseração nos possui ante os colegas que ainda jazem nas sombras, e é por isso que, entendendo agora, mais do que nunca, a puerilidade dos dogmas, a necessidade de melhor discernimento, a vacuidade das honras e a substância dos dons divinos, regressamos do sepulcro para dizer aos velhos companheiros do breviário que a coroa da vida, para acomodar-se à nossa cabeça, reclama esforço mais amplo na disseminação das boas obras. Efetivamente, a instituição católico-romana, no que se refere às suas ligações legítimas com o Mestre Divino, não morrerá. O tempo lhe reorganizará os quadros e lhe refundirá os regulamentos, tanto lhe alterando a vida e os valores, quanto a charrua modifica a paisagem. Mas não podemos esquecer que o sacerdote genuinamente cristão
onde estiver, desde hoje pode afeiçoar-se a Jesus e propagar-lhe o divino apostolado. Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcante desencarnou em 1930, arcebispo do Rio de Janeiro e primeiro cardeal brasileiro, ilustre prelado de notável cultura e de inteligência ativa e brilhante. Deixou grande número de pastorais. Falando à Terra. Chico Xavier, Espíritos Diversos. Na Senda. Bento Pereira. Enquanto o discípulo apenas se enlevava na meditação acerca do Mestre, tudo se lhe afigurava harmonia. Cada ensinamento era para ele uma nascente de luz, rasgando horizontes novos. E, por isso, a vida nunca lhe pareceu tão suave e risonha. Ébrio de júbilo, dividia-se entre o firmamento povoado de estrelas e a terra cheia de flores a repetir: que não farei por ti, Senhor? Muitas luas decorreram, assinalando a passagem do tempo, quando o Mestre deliberou chamá-lo à sua presença augusta. Escutando a divina voz, o aprendiz pôs-se em marcha, transbordante de contentamento. Que não faria para testemunhar amor e gratidão? Em plena estrada, contudo, arrefeceu-se-lhe o ânimo. É que lhe era enorme o dispêndio de energia, ressumando-lhe o suor em grossas bagas. Erguia-se a poeira, fustigando-lhe o rosto. De espaço a espaço, desabava um temporal, dardejando-lhe em torno raios deslumbrantes e aterradores. E então a lama se enovelava e esparzia em todas as direções. Quando a sede o escaldava, não via senão água barrenta, e se a fome o corroía, somente encontrava frutos amargos e ervas venenosas. Ele, que começara a viagem à marcha batida, arrastava-se agora passo a passo. Serpentes e ciladas multiplicavam-se na dificultosa jornada. E ele, que prometera amor a todos e a tudo, lançava-se ao ódio. Ele, que louvava a humildade, entregava-se à revolta. Ele, que enxergava no mundo o templo magnificente do Eterno, passara a considerar a natureza mera taça de fel. Incapaz de compreender a necessidade da luta para o crescimento da própria alma, ele, que se afirmara apaixonado pela perfeição do Mestre, duvidou de sua sabedoria e previdência. Por que não vinha o Senhor em seu auxílio? Por que abandonaram o aspirante da luz em plena desesperação? Depois de longa reflexão, recolheu-se à extrema tristeza e fugiu à estrada real da redenção, arrojando-se espavorido aos formidáveis desfiladeiros das margens. Assim ocorre na jornada cristã. Enquanto o seguidor do Evangelho apenas dorme e sonha, falando e imaginando,
fora das realidades que lhe dizem respeito, é como o bateleiro em Lago Plácido, a vogar de manso a brisa acariciante, sob um céu azul, mas se desperta e resolve navegar no largo oceano ao encontro da claridade divina, pensando e agindo conscientemente, de acordo com as lições do Mestre. Os recifes e os vagalhões lhe sobranceiam o batel, em desafio ao aventureiro. Trava-se então a grande batalha. Somente a fé ungida de amor conseguirá vencer. Padre Bento Pereira desencarnou em 1535. Jesuíta espanhol, de origem portuguesa, nascido em Valença, de muita erudição, deixou obras de grande valor. Falando à Terra, Chico Xavier, Espíritos Diversos. Saúde, Joaquim Murtinho. Se o homem compreendesse que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, e se pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que o aguardam além da morte, certo se consagraria à vida simples com o trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. A escravização aos sintomas e aos remédios não passa, na maioria das ocasiões, de fruto dos desequilíbrios a que nos impusemos. Quanto maior o desvio, mais dispendioso o esforço de recuperação. Assim também cresce o número das enfermidades, à proporção que se nos multiplicam os desacertos, e, exacerbadas as doenças, tornam-se cada vez mais difíceis e complicados os processos de tratamento, levando milhões de criaturas a se algemarem a preocupações e atividades que adiam indefinidamente a verdadeira obra de educação que o mundo necessita. O homem é inquilino da carne, com obrigações naturais de preservação e defesa do patrimônio que temporariamente usufrui. Não se compreende que uma pessoa instruída amontoe lixo e lama ou crie insetos patogênicos no próprio âmbito doméstico. Existe, no entanto, muita gente de boa leitura e de hábitos respeitáveis, que não se lhe dá a tochar dos mais vários tóxicos a residência corpórea, e que não acha mal no libertar a cólera e a irritação, de minuto a minuto, dando pasto a pensamentos aviltantes, cujos efeitos por muito tempo se fazem sentir na vida diária. Sirvamo-nos ainda deste símbolo para estender-nos em mais simples considerações. Se sabemos imprescindível a higiene interna da casa, por que não movermos o espanador da atividade benéfica, desmanchando as teias escuras das ideias tristes? Por que não fazer ato salutar do uso da água pura em vasta escala, beneficiando os mais íntimos escaninhos do edifício celular e atendendo igualmente ao banho diário
no escrúpulo do asseio, se nos desvelamos em conservar o domicílio suficientemente arejado, por que não respirar a longos haustos o oxigênio tão puro quanto possível, de modo a facilitar a vida dos pulmões? Quem construa uma habitação cogita não somente de bases sólidas que a suportem, senão também da orientação, de tal jeito que a luz do sol a envolva e penetre profundamente. Jamais voltaria esse alguém a situar o ambiente doméstico numa caverna de troglodita. Analogamente, deve o homem assentar fundamentos morais seguros, que lhe garantam a verdadeira felicidade, colocando-se no quadro social onde vive, de frente voltada para os ideais luminosos e santificantes, de modo que a divina inspiração lhe inunde as profundezas da alma. Frequentemente, a moradia das pessoas cuidadosas e educadas se exorna em seu derredor de plantas e de flores que encantam o transeunte, convidando-o à contemplação repousante e aos bons pensamentos. Por que não multiplicar em torno de nós os gestos de gentileza e de solidariedade que simbolizam as flores do coração? Ninguém é tentado a descansar ou a edificar-se em recintos empedrados ou espinhosos. Assim também, a palavra agradável que proferimos ou recebemos, as manifestações de simpatia, as atitudes fraternais e a compreensão sempre disposta a auxiliar, constituem recursos medicamentosos dos mais eficientes, porque a saúde, na essência, é harmonia de vibrações. Quando nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. A mente aflita despede raios de energia desordenada que se precipitam sobre os órgãos, à guisa de dardos ferinos, de consequências deploráveis para as funções orgânicas. O homem comumente apenas registra efeitos sem consignar as causas profundas. E que dizer das paixões insopitadas, das enormes crises de ódio e de ciúme, dos martírios ocultos no remorso, que rasgam feridas e semeiam padecimentos inomináveis na delicada constituição da alma? Que dizer relativamente à hórrida multidão dos pensamentos agressivos, de uma razão desorientada, os quais tanto malefício trazem, não só ao indivíduo, mas igualmente aos que se achem com ele sintonizados? O nosso lar de curas na vida espiritual vive repleto de enfermos desencarnados. Desencarnados, embora, revelam psicoses de trato difícil. A gravitação é lei universal, e o pensamento ainda é matéria em fase diferente daquelas que nos são habituais. Quando o centro de interesses da alma permanece na terra, embalde se lhe indicará o caminho das alturas. Caracteriza-se a mente também por peso específico, e é na própria massa do planeta que o homem, enrodilhado em pensamentos inferiores, se demorará, depois da morte, no serviço de purificação. Os instrumentos religiosos, mais do que doutrinadores,
são médicos do espírito, que raramente ouvimos com a devida atenção enquanto na carne. Os ensinamentos da fé constituem receituário permanente para a cura positiva das antigas enfermidades que acompanham a alma século tras século. Todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente onde fomos chamados a viver geram emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. Qualquer criatura, conscientemente ou não, mobiliza as faculdades magnéticas que lhe são peculiares nas atividades do meio em que vive. Atrai e repele. Do modo pelo qual se utiliza de semelhantes forças depende, em grande parte, a conservação dos fatores naturais de saúde. O espírito rebelde ou impulsivo, que foge às necessidades de adaptação, assemelha-se a um molinete elétrico, armado de pontas, cuja energia carrega e, simultaneamente, repele as moléculas do ar ambiente. Assim, esse espírito cria em torno de si um campo magnético sem dúvida adverso, o qual, a seu turno, há de repeli-lo, precipitando-o numa roda viva, por ele mesmo forjada. Transformando-se em núcleo de correntes irregulares, a mente perturbada emite linhas de força que interferirão como tóxicos invisíveis sobre o sistema endócrino, comprometendo-lhe a normalidade das funções. Mas não somente a hipófise, a tireoide ou as cápsulas suprarrenais, as únicas vítimas da viciação. Múltiplas doenças surgem para a infelicidade do espírito desavisado que as invoca. Moléstias como o aborto, a encefalite letárgica, a esplenite, a apoplexia cerebral, a loucura, a nevralgia, a tuberculose, a coreia, a epilepsia, a paralisia, as afecções do coração, as úlceras gástricas e as duodenais, a cirrose, a icterícia, a histeria e todas as formas de câncer podem nascer dos desequilíbrios do pensamento. Em muitos casos, são inúteis quaisquer recursos medicamentosos, porquanto só a modificação do movimento vibratório da mente, à base de ondas simpáticas, poderá oferecer ao doente as necessárias condições de harmonia. Geralmente, a desencarnação prematura é o resultado do longo duelo vivido pela alma invigilante. Esses conflitos prosseguem na profundeza da consciência, dificultando a ligação entre a alma e os poderes restauradores que governam a vida. A extrema vibratilidade da alma produz estados de hipersensibilidade, os quais, em muitas circunstâncias, se fazem seguir de verdadeiros desastres organopsíquicos. O pensamento, qualquer que seja sua natureza, é uma energia, tendo, conseguintemente, seus efeitos. Se o homem cultivasse a cautela, selecionando inclinações e reconhecendo o caráter positivo das leis morais, outras condições,
menos dolorosas e mais elevadas, lhe presidiriam a evolução. É imprescindível, porém, que a experiência nos instrua individualmente, cada qual em seu roteiro, em sua prova, em sua lição. Com o tempo, aprenderemos que se pode considerar o corpo como o prolongamento do espírito, e aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunologia contra todas as espécies de enfermidade. Até alcançarmos, no entanto, esse período áureo da existência na Terra, continuemos estudando, trabalhando e esperando. Joaquim Duarte Murtinho desencarnou em 1911, natural de Mato Grosso, engenheiro civil, professor da Escola Politécnica, exerceu cargos políticos, tendo sido uma das grandes figuras da República, médico homeopata de renome, humanitário, piedoso, até mesmo para com os animais. Falando à Terra, Chico Xavier, Espíritos Diversos. 3 almas. Mâncio da Cruz. Na antecâmara do céu, 3 almas se reuniam, à espera do anjo da passagem, que, por fim, veio atendê-las no etéreo limiar. Uma em veste branca, outra em traje dourado, e a última em roupagem escura. A primeira, ostentando nívea túnica, ataviada de lindas guirlandas, erguia a desassombrada cabeça e dizia sem palavras: quem mostrará maior pureza que a minha? O mensageiro acolheu-a com bondade e abriu-lhe a porta de acesso. Contudo, ao transpô-la, como que aturdida por invisíveis raios, a entidade recuou, exclamando: não posso, não posso. Disparando interrogações ao vigilante fiscal, explicou-se este afetuoso: realmente envergas um manto lirial, mas o teu coração permanece pesado e escuro. A beleza de tua veste não representa virtude, porque te acovardaste ante a luta. Salvaste as aparências, à custa do suor alheio. Outros choraram e sofreram, para que te mantivesses na pureza externa. Volta ao mundo e santifica o vaso do sentimento. Adiantou-se a segunda entidade, exibindo dourada coroa na fronte, de aspecto grave, na bela túnica jalde em que se envolvia. Pensava: quem saberá mais do que eu? Do sagrado pórtico, no entanto, retrocedeu com expressão de terror e, fazendo perguntas ao anjo, dele ouviu novos esclarecimentos. Mostras a glória do saber, mas o teu coração jaz inerte e enregelado. Adquiriste a palma da ciência. Todavia, como pudeste esquecer o labor dos que padecem pela exaltação do bem? Torna à casa dos homens e acorda para a compaixão, para o auxílio e para a caridade. Logo após, a terceira aproximou-se hesitante, atendendo ao chamado que o emissário do alto lhe dirigia.
Trazia a fronte humilhada, a vestidura coberta de lama e cinza. Abeirou-se em lágrimas do milagroso portal, exclamando consigo: Senhor, que será de mim? Em se colocando, porém, à frente das forças que fluíam da abertura, claridade radiosa se fez em torno dela e o que era barro e fuligem transformou-se em luz que parecia nascer-lhe do peito, no imo do coração transformado em sol. A alma estática e venturosa partiu, demandando os resplandecentes cimos. E, porque as duas almas incapazes da subida lhe dirigissem novas inquirições, o funcionário angélico esclareceu. Vimos agora um coração diligente na obra do amor universal. Aquele viajante que ora se dirige para o trono eterno veio até nós em condições que nos pareciam desfavoráveis. No entanto, a lama que lhe extravasava das mãos e dos pés, a nuvem de pó que lhe cobria o rosto e os braços, enegrecendo-lhe as vestes, eram os remanescentes da calúnia, da ironia, da maldade e da ingratidão que lhe foram atiradas na terra por muitos e que ele suportou com paciência durante longo tempo na obra da fraternidade entre as criaturas. As úlceras que se lhe abriram na alma ditosa, porém, transubstanciaram-se em pontos de sintonia com a luz celestial, que nele se inflamou, vigorosa e sublime, descortinando-lhe o caminho da imortalidade. Determina a justiça receba cada um de acordo com as suas obras. E enquanto o obreiro aprovado se elevava, célere no infinito, a alma branca e a alma dourada volviam ao mundo de matéria espessa, a fim de se diplomarem convenientemente no aprendizado divino do fazer e servir. Frei Mâncio da Cruz desencarnou em 1621, monge beneditino português, muito versado em teologia escolástica e positiva, geral de sua congregação, de grande cultura. Falando à Terra, Chico Xavier, Espíritos Diversos. Se semeias, Francisco Malhão. Se semeias com amor, não te espante a terra eriçada de espinhos. Que seria da lavoura sem o arado firme e prestimoso que opera a renovação? Que seria da vida sem a persistência da boa vontade? Ergue-te cedo, cada dia, e espalhe os grãos do entendimento e do serviço. Provavelmente surgirão, cada hora, 1000 surpresas inquietantes, as ruínas consequentes do temporal, o bote da serpe oculta, os seixos pontiagudos da estrada, a soturna visão do pântano, a guerra sem tréguas contra os animálculos daninhos, os calos dolorosos das mãos e dos pés, a expectativa torturante, são o que vive em sua luta diária o semeador que se decide a trabalhar. Recompensas?
Não aguardes a remuneração da terra. O mundo está repleto de bocas famintas que devoram o pão sem cogitar dos sacrifícios ou das lágrimas que lhe deram origem. Enquanto peregrinares entre os homens, o teu prêmio virá do perfume das flores, da luminosa vestidura da paisagem ou do caricioso beijo do vento. Se semeias com amor, não indagues de causas. Consagra-te ao esforço do bem, para que o solo se renove e produza. Compadece-te da terra sem água. Não desampares o deserto. Não te irrite o charco. Ajuda sempre. A felicidade vem do amor. O progresso vem da cooperação. A lavoura do espírito é semelhante ao amanho do campo. Auxilia sem cessar. Se semeias com amor, jamais desanimes, porque se é teu o trabalho do plantio, a semente, o crescimento e a frutificação pertencem ao divino semeador, que nunca se cansa de semear. Padre Francisco Rafael da Silveira Malhão desencarnou em 1860, pregador português de grande nomeada. Seus sermões são verdadeiros primores de linguagem e doutrina. Foi chamado o Lacordaire português. Falando à Terra, Chico Xavier, Espíritos Diversos. Dentro de nós, Bartolomeu dos Mártires. De nós mesmos flui o manancial da vida. Vitória ou derrota, alegria ou tristeza, felicidade ou infortúnio, são produtos do nosso próprio coração. Deus concede recursos iguais para todos, e nós facilitamos ou complicamos os processos de execução dos propósitos divinos a nosso respeito. As leis do trabalho não se modificam. Não existe privilégio. Ninguém foge ao cumprimento da lei. Realizaremos quanto nos cabe no tempo, ou voltaremos à lide com o tempo, a fim de criar, refazer ou reaprender. À custa do calor, na forja, converte-se o ferro bruto em utilidade. Sofrendo a chuva e o vento, entreabre-se a flor numa festa de cor e de perfume. Consumindo-se o óleo na candeia, se transforma em luz. O brilhante é o coração da pedra que se deixou lapidar. Cada criatura observa a criação, de acordo com as experiências que já acumulou. Conquista-te, aprende, cresce, ilumina-te. Eis as sugestões da natureza em toda a parte. Quando o homem adquirir olhos de ver e ouvidos de ouvir, perceberá a beleza da espiritualidade vitoriosa e distinguirá a sinfonia da eternidade. Tudo depende de nós, a sombra e a claridade, a cegueira ou a visão, a fraqueza e o fortalecimento surgem em nosso caminho, segundo a direção que impusermos às sagradas correntes da vida. Deus é amor, é criação, é vida, é movimento,
é alegria, é triunfo. Dirijamos nosso sentimento para a vontade do Senhor, e o Senhor naturalmente nos responderá, santificando-nos os desejos. Frei Bartolomeu dos Mártires desencarnou em 1590. Famoso orador e escritor português, autor de várias obras, na sua maioria místicas. Douto, caritativo e humilde, queria um clero sem Fausto. Arcebispo de Braga, contra a sua vontade, resignou depois a este posto e se recolheu ao anonimato em sua cela. Falando à Terra, Chico Xavier, Espíritos Diversos. Remorso, Silvia Serafim. Os que trazem o coração, qual se fosse vaso de fel no peito, jamais devem tomar da pena para extravasar amargura. Entretanto, há feridas que, expostas, podem evitar a eclosão de outras feridas, e aflições que, desabafadas, consolam os que padecem. Reencontrar a vida, além da morte, para quem julgou o túmulo simples, amontoado de cinzas, dentro da noite indevassável do nada, é castigo pior que a miséria. É preciso haver, de todo, perdido a razão para despenhar-se alguém no extremo desespero de acometer a verdade, como se as trevas pudessem investir contra a luz. Orgulho e cegueira, como não enxergar as mãos de Deus nos menores trilhos do mundo, amparando-nos a alma frágil e desafiando-nos com doçura a escalar os íngremes e empedrados caminhos que conduzem à perfeição? Formei nas fileiras dos que se pavoneiam de fortes, sendo fracos, e que se presumem justos quando não passam de instrumentos da injustiça, e rolei no vale fundo e sombrio do sofrimento, presa de meus próprios conflitos interiores. Não venho romancear o drama triste de minha peregrinação, cedo cortada para a multiplicação de minhas dores. Venho rogar aos infelizes que não rejeitem o remédio oferecido pela consolação religiosa e pedir aos grandes infortunados que já não possuem a fé, não recusarem a esperança do amanhã, que é sempre uma surpresa capaz de restituir-lhes a coragem e a confiança. Ninguém procure a morte antes do dia em que ela mesma, convertida em anjo piedoso, lhe venha trazer alívio e renovação. Ela deve constituir o ensinamento derradeiro na escola da experiência humana. Compete-nos aguardá-la com paciência e valor, sem o risco de desequilibrarmos a nossa alma, provocando-lhe a foice. Perguntar-me-ão, provavelmente, se não existe aqui bálsamo para as nossas chagas e compaixão divina para as nossas fraquezas. Responderei que sim, que há medicamento para as nossas enfermidades e socorro celeste para os nossos gemidos. Mas o nosso agradecimento pelos bens recebidos mistura-se à vergonha
pelos males que praticamos. Vergonha de haver menosprezado as sugestões da consciência e enceguecido a razão a favor dos interesses pequeninos de nosso eu desvairado, contra as possibilidades de aprimoramento e elevação da nossa individualidade eterna. Agora compreendo a imposição fatal da lágrima no mundo. O sofrimento é criação nossa, fogueira constante em que buscamos consumir os resíduos de nossas imperfeições. Ó Deus, socorre o entendimento das criaturas, favorecendo-lhes a penetração na realidade. Ao toque de teu amor, o homem reconhecerá, enfim, a grandeza da lei. A estrada luminosa da evolução e da redenção está aberta. Bem-aventurados os que a percorrerem, aceitando o obstáculo por lição e a dor por mestra, porque no dia em que se despedirem da carne, terão encontrado, em verdade, a grande libertação. Silvia Serafim desencarnou em 1936. Escritora e jornalista carioca, respeitada pelo talento e por seus altos dotes de espírito. Colaborou em vários jornais do Rio e de São Paulo. Suas obras são leves e envolvidas de sentimentalismo e emoção. A última fase de sua vida pontilhou-se de sofrimentos físicos e morais. Suicidou-se. Falando à Terra. Chico Xavier, Espíritos Diversos. De Salomão Souza Caldas. Melhor é aquele, abre parênteses, meditações colhidas no capítulo 12 dos Provérbios, nota do autor espiritual, fecha parênteses. Melhor é aquele que se julga insignificante e vive cercado de servos, com os quais trabalha para o bem comum, do que o homem preguiçoso e inútil, faminto de pão, mas sempre interessado em honrar a si mesmo. Lavra o campo das possibilidades que o mundo te conferiu, para que respires na fartura, porque o homem inativo residirá com a miséria. Ainda mesmo que a preguiça apareça adornada de ouro, um dia acordará nua e empestada ao clarão das realidades eternas. Enquanto as mãos do ímpio tecem a rede dos males, prepara com o teu esforço a colheita das bênçãos. Tudo passa no mundo. O mentiroso pagará pesados tributos. O desapiedado ferirá a si mesmo. O imprudente acordará nas sombras da própria queda. O avarento será algemado às riquezas que amontoou. O revoltado estará em trevas, mas o homem justo e diligente vencerá o mundo. Padre Antônio Pereira de Souza Caldas desencarnou em 1814. Poeta e orador sagrado, nascido no Rio de Janeiro, legou às letras pátrias preciosas composições, sendo considerado por vários críticos o mais notável poeta sacro da língua portuguesa.